Se uma pessoa próxima a você estivesse pensando em cometer suicídio, você conseguiria perceber isso? Você gostaria de saber como perceber para poder impedir este ato? Eu imagino que sim. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje eu irei falar sobre suicídio em pessoas idosas. Olá! Vamos falar sobre suicídio em idosos? Eu sei que este não é um tema fácil de ser abordado e eu quero que você entenda que esse vídeo é apenas uma pequena pincelada. Mas se você tem alguém que está precisando de ajuda próximo a você, procure ajuda psicológica. Não fique apenas no YouTube. Combinado? E também se inscreve já aqui no canal para ter acesso a outros conteúdos sobre saúde mental da pessoa idosa. Falando em suicídio, há dois estigmas que eu gostaria de elaborar aqui com vocês, de refletir sobre. O primeiro, de que falar sobre suicídio incentiva o ato. Nós precisamos quebrar esse preconceito, esse estigma. Porque quando a gente tem medo ou constrangimento de falar sobre o desejo de morrer, aquela pessoa que está precisando de ajuda não vai deixar de ter esse desejo de morrer. Ela apenas vai deixar de falar, por medo de ser julgada, de ser mal interpretada. Então, mesmo que a gente não seja psicólogo, é importante estarmos emocionalmente disponíveis para o outro, mesmo que seja para escutar e encaminhar para ajuda psicológica. O segundo ponto é, muitas vezes temos uma ideia estereotipada do idoso como uma pessoa sábia, espiritualizada, calma, super bem resolvida, né? Também uma pessoa tranquila, como se o idoso não fosse cometer suicídio. E tem muitos idosos que são tudo isso, mas tem muitos idosos que, assim como qualquer outra pessoa de qualquer faixa etária, estão passando por sofrimentos intensos e que eles consideram que não tem solução. Então, sim, acontecem casos de suicídio na população idosa e, inclusive, os estudos estão mostrando que, em comparação com outros grupos, outras faixas etárias, o suicídio em idosos é o que está mais crescendo. Então, agora que você já entendeu que nem todo idoso está passando por um momento de tranquilidade, de espiritualidade elevada na sua vida, alguns podem estar precisando da sua ajuda, inclusive, eu vou falar sobre alguns sinais de que aquele idoso pode estar precisando de ajuda. Primeiro eu quero dizer que o suicídio é um fenômeno complexo que acontece em várias culturas e que tem muitos fatores que influenciam neste ato, tanto questões biológicas, questões também daquela sociedade, né, do modo como aquela pessoa age diante dos problemas, das situações adversas da vida. Então eu não quero aqui trazer um determinismo de que se a pessoa apresenta esses fatores, ela irá cometer o ato. Entretanto, como se trata de um assunto em que a gente não pode voltar atrás, uma vez cometido o suicídio, a gente não tem como voltar atrás. É importante que nós sejamos capazes de identificar quaisquer mínimos sinais, mínimas possibilidades daquele idoso estar precisando de ajuda. Então, tem alguns fatores que já foram estudados que, quando presentes, aumentam a possibilidade daquele idoso tentar cometer o suicídio. E eu vou listá-los agora. Um dos principais fatores para o idoso cometer suicídio é ele ter algum diagnóstico psiquiátrico, seja de um transtorno do humor, como depressão, e aqui eu tenho alguns vídeos sobre depressão em idosos para você assistir com calma depois, ou até mesmo transtornos de personalidade, como borderline, personalidade bipolar, entre outros. Então isso já é um sinal de alerta. Outra situação é a aposentadoria. O idoso muitas vezes não tinha convívio social em outros ambientes que não fossem no trabalho. E quando se aposenta, acaba perdendo muitas fontes de convívio social, até mesmo de sensações de prazer, de bem-estar, de se sentir útil na sociedade.
e isso pode, para alguns idosos, também desencadear a ideação suicida. Outro fator importante para se prestar atenção é justamente se o idoso está pensando em suicídio, se ele está falando muito sobre morte. Uma coisa é nós pensarmos sobre morte, outra coisa é nós repetirmos isso com muita frequência, ou até mesmo se isolando mais, né, se despedindo das pessoas. Então falas como aquelas que eu disse no começo do vídeo, do tipo, tô cansado de viver, não aguento mais isso, precisam sim despertar a sua atenção. Não ignore, porque você pode estar ignorando a oportunidade de salvar uma vida. Com relação ao isolamento, nós precisamos tomar ainda mais cuidado neste momento de pandemia, porque isolamento é diferente de distanciamento. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o idoso estar distanciado fisicamente das pessoas, como uma tentativa de se proteger do coronavírus. Outra coisa é estar isolado. A pessoa está negando, fugindo de qualquer tipo de contato com outras pessoas ou com o meio exterior. Ela não está atendendo o telefonema, ela não está aceitando receber algum tipo de presente, se comunicar, não está nem querendo ligar a televisão. Então, os casos de isolamento também precisam ser olhados, cuidados com mais atenção. Outra coisa importante é quando o idoso recebe algum diagnóstico ou sofre algum tipo de acidente que irá prejudicar a sua funcionalidade, a sua capacidade de ser independente. Então, às vezes a pessoa sofre um AVC e precisa ficar por um tempo hospitalizada, acamada, às vezes até mesmo não tem a possibilidade de se recuperar e voltar a andar novamente. E este tipo de situação pode sim desencadear uma depressão e ideações suicidas. Então, quando há algum diagnóstico também de uma doença incurável, uma pessoa que tem dor crônica, né, ou alguma doença, como eu falei, que vai incapacitar aquele idoso em algum nível, também é muito importante que a gente preste atenção. Eu trago aqui a dica do filme Para Sempre Alice, que mostra justamente sobre esse desejo de morrer que uma paciente sente quando ela é diagnosticada com doença de Alzheimer. Então é um filme que retrata essa questão do pensamento sobre morte de uma forma muito sensível e bastante real. Outra coisa importante a se considerar é o processo de luto, quando aquela pessoa perde pessoas queridas, às vezes uma pessoa perde o seu companheiro de longa data, ou até mesmo um filho daquele idoso morre. Então essa perda das pessoas com quem aquele idoso tem uma relação significativa, uma vinculação afetiva, também precisa de um maior acompanhamento. Um outro ponto muito importante se refere a condições socioeconômicas desfavoráveis. Nós sabemos que um dos fatores associados à depressão é um baixo acesso a recursos financeiros e materiais. Isso também pode ser muito estressante, principalmente para aquelas pessoas que não têm alguém com quem contar, alguma ajuda financeira. Então, os idosos que estão passando por esse tipo de dificuldade financeira também precisam de maior acompanhamento. Esses são alguns, dentre outros fatores que eu poderia estar citando, mas se você conhece algum idoso que está dentro de alguns desses fatores, está se isolando mais, está falando mais sobre morte, chorando com mais frequência, essa pessoa também está passando por um processo de luto, porque perdeu uma pessoa querida, às vezes até mesmo por conta do coronavírus neste momento. Então você precisa sim estar mais perto dessa pessoa, porque ela pode estar precisando da sua ajuda e não estar conseguindo verbalizar isso para você. Obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo se você gostou. Eu te espero na próxima semana. Um beijo e até a próxima!